Nós saudamos como equipe a todos vocês com a graça e paz do Senhor Jesus. É alegria a gente poder celebrar mais uma vez a nossa fé, também nos reunirmos como povo de Deus, aqui em poucos números e algumas pessoas depois podendo assistir o que estamos celebrando juntos aqui, nesse quarto domingo do Advento, que ao mesmo tempo celebraremos o Natal por causa da pandemia. Não teremos o encontro no meio de semana, como já foi avisado. Então, para o primeiro cântico, a abertura do culto, a provocação nossa está na carta de Paulo aos Filipenses, que há pouco nós estudamos, e que texto pregado, inclusive, pelo pastor Rafa, que pega ali dos versículos 5 até o 11, onde tratam da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. Na parte da humilhação, que é bem no início, a partir do versículo 6, diz assim, o Senhor Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E nós vamos então cantar, colocando-nos de pé, o primeiro cântico que passa por ali, né? Enquanto nós cantamos, nós acenderemos essas duas velas, a vela da direita e a vela da esquerda, duas velas do Advento, né? E para esse momento, então, enquanto nós cantamos, eu convido o presbítero Damião para acender essas velas. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo
nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Prosseguindo, nós oraremos com o próximo cântico. Nós acabamos de falar de quem é Jesus, agora nós vamos dizer que estamos aqui para adorá-lo. Enquanto cantamos, orando, ou oramos cantando, nós temos a oportunidade de acender as outras 2 velas do Advento. E eu convido a Sara para acender essas velas, tá? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca vou saber. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Podem sentar-se. O texto provocativo, que era Filipenses capítulo 2,
fala de Cristo que se humilhou, fala de Cristo que foi exaltado, mas fala que nós temos que ter a mesma atitude dele, humilhar-nos para um dia sermos exaltados. Então é momento de nós nos humilharmos para vivermos assim, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, confessando os nossos pecados, confessando as nossas limitações. Nós teremos alguns instantes de oração silenciosa e logo depois nós prosseguiremos com a celebração, todos juntos aqui. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, luz do mundo. Obrigado porque podemos nos reunir como filhos, filhas do Senhor, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque nele temos perdão, porque através dele nós temos acesso a Ti. Muito obrigado por essas bênçãos, muito obrigado por nos chamar, muito obrigado por colocar em nós o Teu Espírito. Nós te agradecemos e rogamos que a Tua boa mão esteja conosco nessa tarde, no restante dessa celebração, de uma maneira muito especial no momento em que ouviremos a palavra que Rafa compartilhará conosco. Que a Tua graça esteja com ele, dando-lhe clareza e fluidez, e conosco, dando-nos compreensão e corações abertos. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Nas Escrituras, somente em Lucas capítulo 2, nós temos a narrativa da noite do nascimento de Cristo. E é lá em Lucas capítulo 2 que nós vamos observar a visita dos anjos aos pastores, anunciando o nascimento de Jesus. Vamos ali, Lucas 2, de 10 a 14, né? É o texto. Olha lá. Vamos, o que o anjo disse: ora, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, como era a multidão, todo mundo tem que ler junto, vamos lá: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Se as 4 velas anunciam para nós, ou relembram, as palavras prometendo a vinda do Messias, a 5ª e última vela, a vela do centro, anuncia que o Messias chegou, luz no mundo, presente no mundo. Nós vamos cantar, então, um cântico que fala isso, um hino, Nasce Jesus, é um hino missionário, se você conhece um pouco a história, porque foi um missionário que compôs, né? Ele foi composto por um missionário inglês, e ele compôs já em português, porque ele foi missionário em regiões de fala portuguesa. Então, enquanto a gente canta esse hino, nós acenderemos a última vela, que marca o nascimento de um menino. Então vai ter que ser a pessoa mais nova entre nós para acender essa vela. Você. Então, vamos ficar em pé
E nós vamos cantando, daí você acende e volta. Fica tranquilo, vai dar certo. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, e as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem, Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, vede um menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-nos todos os povos, goza, paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem. Essa parte de Lucas, que fala da visita dos pastores, termina com um texto que nos diz o quê? Veja, os pastores viram e passaram a divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Como se eles tivessem saído lá de Belém e voltado para o campo, e por onde passasse, chamasse o pessoal para vir para Belém e ver que o Filho de Deus havia nascido. Então, vinde a Belém e cantai. Vamos lá. Essa música tem um convite, né? Ó, vinde. Então a gente vai separar esse convite em dois momentos. E no primeiro momento ali no coro, no refrão, onde os homens vão puxar falando, ó, vinde, adoremos. E logo depois as mulheres, Ó, vinde, adoremos. e aí o coral todo junto, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Não tem como dar errado. Vamos lá então. Ó, vinde, fiéis, triunfantes e alegres, e vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados na sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco
adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós nas alturas celestes baixado, em forma de servo se fez por amor. Em glória a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, nós todos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória contente rendamos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela melhora do pastor Fernando Alencar, que teve alta do hospital lá em Santa Catarina. Também pelas melhoras do pastor Jader, no Rio de Janeiro, e do pastor Jubal, em São Paulo. Ainda carecendo de cuidados, todos eles, como também o pastor Adilson, ali em Limeira, mas todos batalhando ou com a Covid, ou com os resultados que ficaram no corpo deles por causa da Covid. Que a tua graça esteja com eles, bem como com tantos que têm lutado com essa enfermidade e com outros que lutam com outras enfermidades que trazem tristeza e desafios para as famílias também. Nós te pedimos que a tua boa mão esteja, por exemplo, com a família do Luiz, que faleceu, com a Ana, sua esposa, com a Célia, sua irmã, que Maria e outros tenham palavras e tenham graça da parte do Senhor para estender o consolo que vem do Senhor para eles. Também nós te agradecemos, porque nessa semana, mais uma vez, celebramos o dia do pastor presbiteriano e houve muitas manifestações, não só na nossa comunidade, mas aí espalhadas pelo Brasil para tantos pastores que caminham, e rogamos que tu continues a abençoar as comunidades e os teus filhos. Também te agradecemos porque no dia 18, Damião e Elisângela completaram mais um ano de casamento, e o Senhor tem estado com eles, tem estado com seus filhos. Rogamos que a tua bênção continue a trabalhar nessa família e que os vários desafios que têm pela frente sempre sejam vencidos no poder e na graça do Senhor. Obrigado, porque ontem nós nos alegramos com o Ricardo e família por mais um aniversário dele, e hoje a gente se alegra com a Letícia e família pelo aniversário dela. A bênção da vida de pessoas que congregam conosco e são instrumentos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado por cada uma dessas pessoas. Nós te agradecemos também porque o Senhor tem conduzido a nossa comunidade, o Senhor tem movido corações, o Senhor tem despertado pessoas, tem consolado vidas. E nós te pedimos que continues a agir assim e nesse momento de uma forma particular na ministração da tua palavra. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Pode sentar.
Boa tarde, irmãos, irmãs. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Uma alegria estar aqui com vocês nesse domingo, onde nós já celebramos o Natal. Esse período que é muito importante para a gente, onde nós nos lembramos da chegada de Cristo Jesus. E pensando nisso, seguindo um texto também indicado pelo calendário litúrgico, não para hoje, quarto domingo de Advento, mas para o dia do Natal, a gente vai fazer a nossa leitura em Tito, carta que Paulo escreveu ao seu amigo Tito, capítulo 2, do versículo 11 em diante, até o versículo 14, e vamos pensar um pouco sobre o que tem esse texto a ver com o Natal. Vocês vão pensando enquanto a gente vai conversando sobre esse texto aqui, e que, como já foi orado, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações através da palavra e que fale conosco através da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Bom, estou com a minha Bíblia aberta aqui, na Revista e Atualizada. Farei a leitura, então, de Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui a nossa leitura. A Ju, desde que ela veio para Campinas, ela começou a trabalhar com lettering, descobrir essa arte do lettering, a se aventurar. E gostou, pegou o gosto por isso e foi se especializando, estudando. E teve um período que ela resolveu colocar isso na parede, né? Ela dá para fazer na parede, parece. Ela viu várias pessoas fazendo isso. Ela começou a estudar sobre isso e começou a fazer alguns trabalhos nesse setor também, pintando nas paredes o lettering, ela desenhando o lettering nas paredes. E tiveram várias oportunidades legais, onde ela foi, fez esse trabalho, foi muito legal. E algumas pessoas começaram a entrar em contato para fazer orçamento, querendo realizar esse trabalho também nos seus estabelecimentos comerciais. Certo dia, a Ju recebe o contato da pessoa, falando: olha, estava vendo lá seu Instagram, foi muito legal, eu queria que você viesse no meu estabelecimento comercial para a gente poder fazer uma repaginada, fazer uma arte bem bonita. Poxa, que legal, me fala o que você quer. E começa a trocar as informações, detalhes de como funciona, tal, qual é a ideia, qual é o conceito do espaço, e vai trabalhando e está tudo caminhando super bem, os mínimos detalhes já sendo fechados, e depois de muita conversa, vem a pergunta: eu preciso fazer uma visita técnica, né? Mas onde que fica? E aí ela passa o endereço, com uma risadinha logo depois. Fala: aqui no Itatinga. Itatinga. Quem mora na região de Campinas e escuta essa palavra, escuta esse nome, já vem um monte de coisa na mente. A gente sabe que esse é um dos maiores prostíbulos a céu aberto da América. É uma fama que não é legal de se ter, mas tem. E a gente tem várias coisas associadas a isso, como violência, tráfico de drogas, insegurança, perigo, um local onde você não se sente seguro. Um nome que automaticamente traz para a gente vários pensamentos que não são legais. Paulo está escrevendo para um amigo dele chamado Tito, que está numa cidade, numa ilha, que quando alguém ouvia falar do nome dessa ilha, não vinham sentimentos legais também para o coração deles. E é exatamente sobre essa ideia, esse contexto, que a gente vai tentar entender um pouco do que Paulo está trabalhando com seu amigo Tito aqui. Tito está numa ilha maravilhosa, que é ponto turístico hoje de várias pessoas, chamado Creta. Se você já viu alguma imagem na internet de lá, ou se já teve a oportunidade de ir pessoalmente, né, alguns às vezes já teve essa oportunidade, parece maravilhoso. Né? Eu falo parece porque pela internet, aquela água azul linda, transparente, aquela coisa mais bela, cenários fantásticos, dá vontade de estar por lá. Mas no período aqui,
no primeiro século, no comecinho aqui na história do cristianismo, essa já era uma cidade grande e importante, lá estabelecida na ilha. Uma cidade, territorialmente falando, muito grande. É uma das maiores ilhas do Mediterrâneo, toda aquela região. E fazia parte do Império Romano. Mas o pensamento que as pessoas tinham a respeito desse lugar não eram legais. E se você quer saber se algum lugar não é legal, você pergunta a opinião de alguém que mora lá. Às vezes você passou por algum lugar, não foi legal, teve uma má impressão daquilo e fala, olha, esse lugar não parece legal. Mas quando alguém que vive naquele lugar te fala que não é um lugar legal de se estar, você dá um peso maior sobre isso. E olhe o que Paulo está escrevendo para a gente logo no capítulo 1, ali a partir do versículo 10. Ele fala assim, falando ali do contexto da igreja e da cidade ali em Creta. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, fazendo referência aos judeus que estavam por lá. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo coloca logo depois, tal testemunho é exato. Que lugarzinho para se estar, né? Que contexto, um lugar paradisíaco, com imagens fantásticas, mas naquele período recheado de pessoas más, mentirosas, preguiçosas, pessoas terríveis, feras terríveis. O local onde Paulo havia passado por uma de suas viagens missionárias, plantado, organizado uma igreja e colocado ali o seu amigo Tito. Você pensa assim, era bem amigo de Paulo mesmo, né? Ficar nesse lugar, com esse desafio. Porque a igreja de Cristo estava lá, inserido numa comunidade bem complicada. E detalhe, fazia parte dessa igreja pessoas dessa sociedade, pessoas dessa comunidade. Um lugar terrível de se estar. Consequência do quê? O que aconteceu com Creta para que Creta ficasse desse jeito? Um lugar onde pensava no nome e só se pensava de coisas ruins. O que foi isso? A gente sabe o que foi. A gente sabe que é o pecado. A gente sabe da história que começa desde Gênesis, lá no capítulo 3, quando, por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entra na humanidade e corrompe a humanidade, trazendo diversas consequências. Bom, a gente vê o primeiro homicídio, o desejo de tirar a vida do outro para o benefício próprio. A gente vê a dificuldade das pessoas de se socializarem, se organizarem em sociedade. A gente tem a descrição da sociedade no período de Noé. Algo terrível, que Deus diz que teria que fazer algo, porque se não fizesse nada, eles acabariam se destruindo a todos. O pecado corrompe o ser, a relação dele com ele mesmo, corrompe a relação dele com o próximo, com a sua família, corrompe a relação dele com a sociedade. Faz com que qualquer espaço na presença do pecado se transforme num local horrível, num local difícil de se morar, onde a gente não deseja estar, ninguém quer estar por lá. Deus se preocupa com isso. Então, Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, resolve criar um povo do meio dessa sociedade completamente corrupta para representar quem ele é, os valores desse Deus amoroso, justo, santo. E ele começa a história do seu povo lá no Antigo Testamento. Deus restaurando isso, levantando um povo do meio de uma sociedade corrupta para viver como o ser humano deve viver, ser quem eles devem ser. Mas a gente sabe que esse povo falha por diversas vezes. A gente vê no Antigo Testamento todo, nós estamos estudando com Josué, nós conversávamos algumas coisas com os adolescentes sobre Juízes e vários outros períodos da história do povo de Deus, onde esse povo não conseguia viver o que eles foram chamados para viver, uma vida de santidade, de fazer a diferença. Então passa para a gente uma sensação de que as coisas estão terríveis. As trevas que foram trazidas pelo pecado parece que têm se espalhado pela história da humanidade e parece não ter nada capaz de impedi-la. A história mostra isso para a gente. E a gente começa a se questionar, até quando, né? Quando isso vai mudar?
quando a gente vai ter uma nova oportunidade, quando o próprio povo de Deus, chamado por Ele, vai conseguir viver de forma que o agrade, quando a gente vai conseguir se livrar, finalmente, da condenação, da escravidão do pecado, e conseguir obedecer à vontade de Deus e parar de fazer os desejos do nosso próprio coração. Então vem Paulo escrevendo para Tito a respeito dessa boa nova, falando que isso é algo importantíssimo que não pode sair da boca dele, e ele deve falar isso para várias pessoas. Para a gente entender um pouco dessa boa nova, se você reparar no versículo 11, ele começa falando ali, porquanto? E logo em seguida vem desenvolvendo ali o seu raciocínio, falando que essa esperança, essa graça salvadora almejada pela humanidade se manifestou, salvadora a todos os homens. Há uma forma de ler esse texto aqui que algumas pessoas defendem que não é muito legal, porque quebra toda a beleza do que ela quer trabalhar ali mesmo. Paulo vem trabalhando no início do capítulo 2, dizendo assim para Tito, Tito, é o seguinte, tu, porém, fala o que convém da sã doutrina. Você está aí nesse contexto muito complicado de se estar, então tem algo que você precisa trabalhar. E ele passa dando orientações para diversos grupos. Ainda ali no versículo 2 ele fala, olha, quanto aos homens idosos, oriente o seguinte, no versículo 3, quanto às mulheres idosas, você vai trabalhar o seguinte com elas. E no versículo 6, quanto aos jovens dessa comunidade, dessa cidade, vocês vão trabalhar com eles isso. No versículo 9, quanto aos servos, os pobres, você vai trabalhar com eles a respeito disso. Paulo vem mostrando para Tito que o evangelho que ele iria anunciar a partir do versículo 11 é um evangelho que se aplica a todo tipo, toda classe, a qualquer pessoa. Não importa o gênero, se é homem, se é mulher, não importa a idade, se é jovem, criança, adulto, idoso, não importa a classe econômica, se ele é dono de um grande estabelecimento ou se ele é o menor dos servos dentro daquele local que tem o menor salário. Não importa. A graça de Deus se manifestou salvadoras a todo tipo de pessoa. A todas as pessoas, pessoas de todas as cores, de todas as raças, pessoas de todas as classes econômicas, pessoas de todas as idades. Isso ajuda a gente a ter um pouco de esperança, porque o contexto de Paulo era complexo em todos os níveis, em todas as classes, em todos os ambientes. E aí Paulo vai mostrando para ele que essa expectativa de uma mudança existe através dessa mensagem maravilhosa de Jesus, que se aplica a todo tipo de pessoa. E quando essa mensagem chega trazendo transformação para as pessoas. Eu tenho um amigo no Paraná, que eu não falo com ele há um bom tempo, mas no período que eu vim para cá, ele tinha acabado de casar, e quando eu estava saindo do seminário, eu encontrei com ele lá no Paraná novamente, e a esposa dele tinha acabado de dar à luz para uma menina, um bebezinho. E batendo papo com ele, a gente tinha saído do restaurante, conversando sobre como que estava a vida. Ele comentava comigo de umas lutas que ele teve durante o relacionamento dele e durante a vida dele, sendo alguém que sempre pensava muito nele, sendo alguém que se preocupava pouco, às vezes, com os outros, e que estava tendo essa dificuldade até mesmo dentro do próprio relacionamento ali conjugal, de conseguir lembrar que são dois, às vezes, e às vezes tentar puxar a sardinha mais para o lado dele, uma luta que ele vivia, e que quando a filha dele nasceu, e ele segurou o bebê no colo, ele disse assim, Rafa, pela primeira vez, eu comecei a entender que os meus projetos, as minhas ideias, os meus sonhos, não se resumiam mais só a mim. Tinha alguém que parecia muito mais importante, e que eu deveria reorganizar a minha vida, parar de me colocar no centro de todas as coisas e começar a colocar esse serzinho minúsculo agora como centro da minha atenção, como centro do meu cuidado. E isso tem ajudado até a gente a se relacionar melhor dentro de casa, tem mudado a forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Um bebê que chegou e que ajudou o meu amigo a entender que, no fim das contas, ele não era o centro do mundo e a vontade dele não prevalecia. Quando nós lembramos da mensagem do Natal,
essa esperança, esse bebê que nasce, e quando chega trazendo luz para todas essas trevas, esse bebê chega nos lembrando de que há uma esperança, uma oportunidade de que nós não vivamos mais escravos dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade, fazendo que desagrada a Deus e que, por vezes, ao olhar para as Escrituras e olhar para a nossa vida como povo de Deus, fala, eu não quero fazer isso. Como que eu faço para não cometer mais esses erros, para ter uma mudança na minha vida? Como que a minha vida é transformada? A chegada desse bebê é a resposta de esperança para o povo de Deus. Então, Tito segue desenvolvendo que essa graça salvadora, no versículo 12, é o que vem educando a cada um de nós, povo de Deus, para que sejamos capazes de negar as impiedades, as paixões mundanas, e para que vivamos no presente século, hoje, de forma sensata, justa, piedosa. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria para que a sua imagem seja espalhada sobre toda a terra, e daí o mandamento, ide, multiplicai-vos, sede fecundos. O homem e a mulher falham, e Deus resgata um povo para ser a sua imagem em toda a terra, espalhando quem Ele é, o seu caráter, a sua essência, os seus valores. E esse povo falha. Deus vem, se fazendo como um de nós, nasce como um bebê, para mostrar para a gente o que é ser povo de Deus, para mostrar para a gente o que é ser, o que nós fomos criados para ser, a imagem, semelhança de Deus. E em Cristo Jesus, e através da obra de Cristo Jesus, nós hoje podemos fazer a diferença e conseguimos também obedecer ao desejo de Cristo, às ordens que Deus deixa para a gente nas suas sagradas Escrituras. Mas para que isso fosse possível, algo teve que ser feito. Nós lemos já durante a liturgia a passagem de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, e aqui no versículo 14, Paulo segue dizendo, este que nasceu e veio habitar entre nós, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso. Estamos chegando ao fim de um ano extremamente conturbado, cheio de dificuldades e adversidades. E nesse período, a igreja sofreu junto com toda a humanidade. Todo mundo teve que se readaptar, todo mundo teve que aprender, fosse escola, fosse empresa, fosse qualquer instituição. A gente teve que se readaptar e a gente descobre novos recursos, novas formas de fazermos as nossas compras, de negociarmos coisas. A gente teve que se ajustar. A Igreja de Cristo precisou passar por vários ajustes, várias mudanças. Mas nesse processo de ajuste e mudança, algo que precisa ser mantido, e que eu creio que, de certa forma, nós temos mantido, mas precisamos atentar muito para isso, é de que nós, como povo de Deus, ainda somos um povo de contraste na nossa sociedade. Paulo estava aqui mostrando para Tito, e exortando a Tito, falando, Tito, as pessoas aí, vocês como povo de Cristo, precisam ser a diferença no meio de Creta. Dessa sociedade terrível, que não tem uma boa fama, que todo mundo que conhece sabe que não vale a pena. Através da vida de vocês, a visão que as pessoas têm de Creta precisa ser mudada, através da ação desse povo. Nós estamos aqui na cidade de Campinas, no bairro de São Bernardo, no nosso país, Brasil. A visão que as pessoas têm a respeito do nosso bairro precisa mudar através do nosso testemunho, através desse contraste, dessa diferença que o povo de Deus precisa ter. Diferença essa que Deus já fez tudo o que precisava para que nós pudéssemos ser. Ele já nos transformou, Ele já nos regenerou, remiu, perdoou os nossos pecados e, através da ação do Espírito Santo, nos capacita a andar nessa novidade de vida. Quando você para pensar nesse ano de 2020, você foi contraste no meio dessa pandemia? As outras pessoas olharam para você como parte do povo de Deus e conseguiu enxergar em você um comportamento diferente do comportamento que nós víamos lá fora durante a pandemia?
a pandemia ela aflorou algo ainda mais da sociedade, né? Em momentos extremos, nós vemos comportamentos extremos, né? A gente lembra no início da pandemia o famoso caso do papel higiênico lá na Inglaterra, que a mulher foi e comprou quase todos do estoque do mercado, né? A gente vê que no momento extremo, no momento de dificuldade, o ser humano mostra o que de pior ele tem. Nesse momento extremo de dificuldade, nós, como povo de Deus, mostramos para a sociedade o que de melhor ela deveria ter? É fim de 2020, ainda estamos no meio de uma pandemia, vivemos numa sociedade completamente corrompida pelo pecado, nós crescemos e se desenvolvemos no meio dessa sociedade e fomos resgatados por Cristo de dentro dessa sociedade. Ainda trazemos em nós coisas que precisam ser mudadas, mas o convite, a proposta que não pode ser rejeitada, que Paulo deixa para a gente aqui, orientando a Tito, vocês precisam ser diferentes. As pessoas não podem olhar para a Igreja Aliança, olhar para o São Bernardo, para Campinas e para o Brasil e falar, é tudo a mesma coisa. Vocês precisam ser uma comunidade de contraste, que vai mudar a visão que as pessoas têm da região onde vocês estão. Vocês não são todo mundo. A frase que as mães adoram dizer para os filhos, né? Vocês não são todo mundo. Vocês são diferentes. Nós fazemos parte desse povo santo, exclusivo, separado por Deus, com essa missão de anunciar que há possibilidade da transformação para a vida de outras pessoas também. O Natal é o período que me lembra muito a respeito disso. É no Natal que nós lembramos a chegada da salvação, a manifestação da salvação que alcançou as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, é um convite para que nós nos envolvamos com Deus nesse projeto dele de salvar e alcançar outras pessoas, através do que nós falamos, através do que nós vivemos e testemunhamos com a nossa vida. O meu desejo é que, por quanto tempo perdurar essa pandemia, que a gente ainda não sabe até onde se estenderá, que, ao fim de tudo isso, as pessoas do bairro possam comentar de como foi difícil esse período todo, mas quando eu encontrava alguém que fazia parte daquela igreja, que eu não sei o nome, porque alguns não conhecem o nome que é da igreja, né? Aquela igreja que eu sei que fica ali na frente do mercadinho, quando eu me encontrava com uma daquelas pessoas, era diferente. A forma como a pessoa me tratava, a forma como a pessoa olhava para mim, a mensagem de esperança que ela me trouxe no meio de todo o caos que eu vivia a minha vida, é diferente. Que nós possamos ser essa comunidade, que Paulo exorta que nós devemos ser, Paulo exortou a Tito e a sua igreja, e fica para a gente também esse desafio de nos rendermos a essa graça salvadora, sermos transformados e fazermos também a diferença. Queria te convidar a baixar a sua cabeça e pensar por alguns instantes sobre como foi a sua vida nesse período tão difícil que toda a humanidade tem vivido. Você conseguiu, de alguma forma, ser essa diferença que a palavra exige da gente? Se não, o que você irá fazer em resposta a essa graça salvadora de Deus daqui em diante, no meio desse período tão conturbado que a gente ainda segue, para ser essa diferença no meio da nossa sociedade? Santo Deus, a tua graça salvadora se manifestou a cada um de nós através de Jesus Cristo. Foi Ele quem chegou nas trevas das nossas vidas e trouxe um raio de luz que nos transforma por completo a cada dia
e que nos capacita a olhar para Ti, a Te enxergar no mundo, a Te enxergar nas Suas sagradas Escrituras e a sermos transformados, moldados segundo a Sua vontade. É o Teu Santo Espírito que nos incomoda de tudo aquilo que nós fazemos que está em desacordo com a Tua palavra. E é esse mesmo Espírito que nos auxilia a abraçarmos os valores do Teu reino e sermos diferença no espaço onde nós estamos. Vivemos dias difíceis, em uma sociedade difícil, onde nós conseguimos ver que o pecado ainda tem feito muito estrago. Mas o Senhor nos colocou aqui como povo Teu, pessoas que foram resgatadas para serem transformadas e participarem do processo de transformação onde nós estamos. Usa-nos, ó Deus, como ferramentas Tuas nesta obra. Capacita a Sua igreja, encoraja a Tua igreja, anima a Tua igreja, para que mesmo em momentos críticos como o que nós temos enfrentado em todo o mundo, o Teu povo possa ser contraste, o Teu povo possa ser imagem e semelhança Tua, o Teu povo possa ser a manifestação do carinho e do amor do Senhor para com os necessitados. Que nesse período difícil o Teu Evangelho continue alcançando e transformando pessoas de todas as idades, de todos os níveis econômicos, de todos os gêneros. O Teu Evangelho não pode ser barrado pela cultura, nada é capaz de impedir que o Seu Evangelho chegue e transforme. Ajude-nos, ó Deus, a se alertar para isso. Ajude-nos a participar contigo desse movimento de transformação da nossa sociedade através da mensagem do Evangelho. Que Jesus Cristo, o menino que nasceu e encheu o nosso coração de esperança, nos trazendo a salvação, esteja conosco enquanto nós seguimos obedecendo a Sua grande comissão de fazer outros discípulos. E ajude-nos a nos mantermos fiéis até o dia em que nós veremos o retorno de Cristo em toda a Sua glória. E aí, de uma vez por todas, já não haverá mais treva alguma, já não haverá mais pecado algum, porque a santidade, essa nova criação, estará plenamente estabelecida entre nós. Mas enquanto isso não chega, usa Teu povo, Deus. Usa a nossa vida. A gente se coloca à Sua disposição. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Caminhando aí para o encerramento do encontro, alguns avisos importantes, né? Salomão chegou por volta das 3 horas da tarde de hoje, bem, lá em Londres, deu tudo certinho e entrou no país, né? Então, graças a Deus por isso. E continuemos a lembrar dele e da família, né? Vivi e as crianças ficaram aguardando aí o desenvolvimento dos projetos. E ele chegou lá hoje. E amanhã a Rebeca deve chegar aqui em Campinas, né? O Alexandre e a Renata estão bem animados, está tudo prontinho já para ir para a maternidade, para a chegada da Rebeca. E enquanto eles chegam, o Rafa e a Ju saem, né? Nessa terça-feira eles seguem viagem para Paraná, né? Se quiser ir para Santa Catarina também pode. Mas eles vão para o Paraná passar esses dias com os familiares e retornam no comecinho de janeiro, já com a gente aí. Tá bom? Então, lembrar desses motivos de oração. Temos o novo boletim, está no aplicativo, é fácil você acessar. Se você tiver alguma dificuldade, é só vir conversar com a gente, e a gente também pode passar o boletim para você de outras formas. Nele, nós temos os recados, por exemplo, de dízimos e ofertas. Estamos nos desafios do mês de dezembro e nos desafios de fechar o ano. Inclusive, amanhã, Rafa e eu devemos montar uma mensagem que será passada via WhatsApp para vocês sobre os dízimos e ofertas da igreja, e principalmente sobre ofertas missionárias. Tá? Nos dízimos nós estamos com pouquinha coisa, mais de 50% do desafio do mês. Né? Então fica aí uma lembrança. E ontem, na reunião do Conselho, o Conselho confirmou aí a Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária para o dia 21 de fevereiro. A ordinária nós queremos fazer às 9 horas da manhã online.
E nós daremos todas as orientações até lá para vocês. A extraordinária é para a eleição de até 2 presbíteros e até 2 diáconos. Ela terá que ser presencial e nós também daremos as orientações para vocês, porque a ideia é fazer tudo isso dentro das limitações que a saúde tem imposto para cada um de nós. Mas é motivo da gente estar orando e se preparando para esses encontros do dia 21 de fevereiro, que é o culto também de aniversário de aliança. Mais um ano de aliança. Tá bom? Pastor Rafa impetrará a bênção e depois que ele impetrar a bênção, vocês fiquem mais um pouquinho que ele vai conversar com a gente mais um detalhe. Acho que era só isso. Deixa eu ver aqui minha cola. É isso mesmo. Opa, eu me enroscando nos fios. Irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada, um fim de ano abençoado, muito gostoso. Passem o Natal ótimo, guardando as restrições, né? Guardadas as restrições que são indicadas. Tenham um ano novo muito gostoso. Nós estaremos por lá orando por vocês e participando em coração à distância dessa celebração também. E fica esse desafio que nós ouvimos hoje como igreja. E nós sabemos que só seremos capazes de cumprir isso com a presença, com a bênção, com a graça do nosso Deus. É por isso que, como ministro do Evangelho, eu rogo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, discípulos e discípulos de Jesus, enquanto fazem a diferença no meio de uma sociedade corrupta. Amém.